Fala pessoal, estamos começando o nosso primeiro webcast. O webcast é um canal, é um espaço que foi criado para a gente conectar pessoas referências na área de economia, na área de empreendedorismo, na área de tecnologia, pessoas inovadoras, né? E a gente está começando o nosso primeiro podcast com um tema que eu sempre falo que vai ser uma das tendências para os próximos anos, que é marketing de conexão, que é utilizar as redes sociais para se conectar com pessoas. Para isso, eu trouxe algumas pessoas aqui que são referências hoje no Brasil, são grandes referências na área de conectar pessoas, né? De avaliar a capacidade das pessoas se apresentarem e se posicionarem publicamente. Eu estou com a Taíra Maciel aqui, né? Que é uma das grandes referências, e o fotógrafo Jonathan Pereira também. Então, a gente vai começar aqui agora um bate-papo, falando bastante aqui sobre o assunto, né, e tirando algumas dúvidas que a gente tem sobre essa área, né, de marketing, essa área de posicionamento que tem crescido bastante e que tem feito a maior diferença para quem quer empreender, para quem quer se posicionar, né, para quem quer se tornar famoso também. Né? Vamos lá, então, gente. Talvez a gente começar um pouquinho com a apresentação, né, de cada um de vocês. Vou começar com a Taíra aqui, para ela falar um pouquinho da trajetória, da história dela. Depois... Primeiro, obrigada. Um prazer estar com vocês aqui, inaugurando, né, esse espaço, onde realmente vai ter muito conteúdo para todo mundo. Eu tenho certeza que quem está do outro lado vai aproveitar muito bem. Né? É muito legal a gente ver que o podcast traz um conteúdo para a gente aplicar no nosso dia a dia. Né? Eu assisto muito podcast enquanto eu estou ali lavando a louça, tomando banho, e é um conteúdo que você consegue aplicar depois. Então, é um prazer estar aqui, um prazer estar com todos vocês. Tiago, eu trabalho já na área de moda há mais de 20 anos, há 22 anos especificamente, e atuo com imagem pessoal há mais de 10 anos. Então, eu enxergo a imagem pessoal como a possibilidade de você se desenvolver e de você se vender, uma vez que nós somos uma marca pessoal e a gente vende a nossa imagem o tempo todo. Então, eu estudo, eu faço o possível para trazer esse conteúdo para atender os meus clientes no dia a dia e para mostrar para as pessoas como imagem pessoal é importante. Perfeito, perfeito, Taíra. O Jonathan também, né, falando um pouquinho aí de como da sua trajetória, né, até hoje, né, como que te marcou esse trabalho com imagem, né, John, se puder falar para a gente um pouquinho também aí. Sim, muito obrigado também pelo convite. É uma honra estar inaugurando esse podcast, que eu acredito que vai ser um grande diferencial aqui para a nossa região, principalmente para Montes Claros também. E, desde já, eu acho que isso aqui é um tema muito importante. O posicionamento, ele hoje está em alta, como você mesmo disse. Eu acredito que é uma tendência realmente do mercado. E hoje, quem não tem posicionamento realmente está fora do mercado, entende? E eu comecei desde muito cedo na fotografia. Comecei na área também da moda, atuei pela fotografia durante 7 anos. Já no meu segundo ano de fotografia, eu tive um grande destaque ali, um grande momento, onde eu fui convidado a dar aula de fotografia numa escola em São Paulo. E ali eu tive um processo ali muito grande de encontro ali. E também tive uma maior experiência da minha vida. Já levei um tombo de cara no início da carreira. Foi um prejuízo financeiro ali que eu já levei muito grande, e ao mesmo tempo também eu ganhei muita experiência. Eu tive contatos, coisas que talvez eu não teria hoje. Consegui ter ali uma carreira profissional com vários profissionais. Tive ali, vamos supor, uns 10 profissionais de diversas áreas do mundo. Então, tive aula com professores da Rússia, Polônia, Ucrânia, dos Estados Unidos, na Espanha. Então, eu tive um aprendizado muito grande. E eu sempre fui apaixonado por processos. Eu acredito que isso me favoreceu muito a entender como é que funciona cada etapa durante o processo de criação. E isso, eu acredito que é o meu diferencial maior no posicionamento de imagem. Perfeito, John. Então, assim, a gente separou várias perguntas, dúvidas que a gente levantou, né, com algumas pessoas também. E começando com você, Taíra, eu acho que uma das grandes dúvidas que todo mundo tem, principalmente quem está começando agora em redes sociais, é como se escolher esse posicionamento. Como que eu me posiciono hoje em redes sociais? Como que eu defino um posicionamento para quem quer começar ali a se posicionar, pensando do ponto de vista de ser um influenciador digital, um blogueiro, mas também ser um empreendedor que quer conectar pessoas e ir conectando com clientes ali para fazer suas vendas, para vender suas consultorias, vender seus serviços.
Perfeito, Thiago. Primeira coisa que a gente tem que entender, a partir do momento em que você está no mercado profissional, você já se torna uma marca pessoal. Então, eu até brinco assim com os meus clientes. Você é um produto, né? Você é um produto ali do mercado e você precisa se posicionar, você precisa se vender pensando que você é o produto, certo? Então, está no mercado de trabalho, somos uma marca pessoal. Então, o que a gente deve fazer é uma gestão dessa marca pessoal. Não é simplesmente você ir para a rede social e escolher qualquer cor de rede social, né? A cor das artes que a gente tem, né? Aquela cartelinha de cores. Paleta de cores, né? Qualquer paleta de cores, ou qualquer cabelo, ou qualquer foto que você vai realizar. Então, tudo tem que ser feito, assim como ele falou, o John falou, com processos, né? Então, tem que ser realizado um briefing, né? Um questionário, um bate-papo, para a pessoa entender. Se caso ela tenha alguém para poder auxiliá-la, que eu acho que é o ideal, né? Você ter alguém para te auxiliar que entenda desse assunto, para que você consiga fazer tudo de maneira mais profissional. Mas, caso você não tenha essa possibilidade, o que é importante a gente entender? Você é um produto. Você vai vender esse produto para quem? Quem vai te comprar? O que você vende? É muito importante que o seu cliente ele tenha uma comunicação que realmente ele interprete da maneira como tem que ser. O que acontece, Thiago? Algo muito importante dentro da imagem pessoal é que todo mundo acha que imagem pessoal a gente acaba trabalhando muito só com aparência, só com roupa, né? E eu ouço muito assim, mas roupa, futilidade, um pedacinho de pano, né? E eu falo o seguinte, a gente tem que entender que roupa não é só um pedaço de pano. A gente comunica através dela, né? Então, a gente escolhe uma peça de roupa e ela, por trás, tem elementos não verbais. Quem acha que a gente só comunica através do verbal, né, através da fala ou da escrita, está, assim, extremamente enganado. A gente comunica o tempo todo, através de elementos não verbais. A roupa é um deles, né? Então, quando a gente está ali no Instagram, a gente está na rede social vendendo o nosso produto, vendendo a nossa marca pessoal, a gente tem que entender o que de fato eu estou vendendo. Que a gente acaba fazendo as coisas muito de maneira automática. Se eu te perguntar por que você escolheu essa roupa hoje, eu sempre pergunto para meus clientes, quando eles chegam lá, porque estava mais fácil, estava limpa. A gente faz porque estava limpa, não tinha outra, não. Mas não, toda roupa ela vai ter comunicação através de alguns elementos de design. A cor comunica, a textura comunica, a modelagem, o tecido. Então, se você acaba utilizando as redes sociais de maneira automática, sem pensar, sem organizar, sem planejar, você vai passar qual imagem? Qualquer uma. Então, de fato, tem que ser algo pensado. O ideal é que você tenha uma pessoa para te auxiliar nesse processo de maneira mais técnica, mas, se não tiver, você pode fazer essa autoanálise, né? Ter esse autoconhecimento. Com quem eu vou conversar, o que eu quero passar, o que eu quero comunicar e o que eu preciso fazer para atingir isso. Então, a gente tem que pensar nos elementos de roupa, de postura, né? Como eu estava falando, a imagem pessoal não é só aparência. Como anda a sua comunicação na rede social, a sua oratória, como anda a sua postura. Tudo isso na rede social é visto o tempo todo. A gente acha que é só lá a imagem, só a foto que você tira. A gente estava até conversando sobre isso. Não adianta você só tirar uma foto linda, maravilhosa, com esse cara maravilhoso, e no dia a dia você não sustentar isso. Então, é uma série de fatores. Mas como compatibilizar essa coisa assim? A gente cria uma imagem para passar uma imagem para uma pessoa, assim, aí tem os objetivos nisso. Eu quero passar segurança. O Jonathan deu uma aula para mim quando foi tirar foto minha, muito falando sobre isso, né? Mostrando, acho que o Jonathan podia até falar um pouquinho isso. Como que as expressões, os gestos, o posicionamento corporal passa mensagens fotográficas através de imagens para pessoas. Isso faz toda a diferença. Quando o Jonathan falou isso para mim, me veio uma análise que tinha forte na época da eleição do Barack Obama, como que o Barack Obama ele se posicionava gestualmente, né? Que quando ele fazia posicionamentos como assim, abraçar, ele passava impressões diferentes para as pessoas que estavam ouvindo. Acolhimento, segurança. Isso é a comunicação não verbal. É você comunicar não só através da palavra. Então, nós recebemos a mensagem no nosso cérebro e ela sempre vai chegar de maneira mais emocional. Então, a mensagem vai chegar para você, a comunicação vai chegar para você, sempre ativando o primeiro emocional e depois aquilo que é racional. Então, quando você bate o olho em alguma coisa, nós temos símbolos, a gente chama de símbolos arquetípicos. Por exemplo, um desses símbolos é a reta. Então, por que a gente usa muito a alfaiataria? Por que a alfaiataria é um corte que passa segurança? Porque, de acordo com os símbolos arquetípicos, a reta é algo... você não tem dúvida. Você vê algo reto, é ali, ó. Então, passa poder, passa autoridade e passa confiança. Então, alfaiataria é reto.
Então, tudo que a gente precisa... Então, a gente faz toda essa análise. Eu preciso que a pessoa passe uma certa segurança. Então, a imagem dela, a comunicação dela, tem que colocar linhas retas. Eu nunca vou colocar um cliente que quer passar muita segurança com tanto de babado, que são elementos que têm movimento. Entendeu? Então, os elementos visuais, eles passam mensagens através de símbolos arquétipos, linhas, formas. O corpo fala, né? A postura fala. Então, é mais ou menos por aí. Vou deixar ele falar mais sobre isso. Sim, é justamente isso, igual você falou, a questão da gestão. O posicionamento hoje, o que acontece? A boa parte das pessoas, principalmente as que eu atendo, tem uma grande dificuldade de pensar o posicionamento de forma automática. Isso. E o que acontece? A pessoa associa a sua imagem à sua profissão, que eu acredito que seja um dos piores erros que acontece hoje em dia. Então, o médico, ele não se vê sem o jaleco, ele não se vê sem o estetoscópio. Então, isso, automaticamente, ele pensa o quê? Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou um médico. Então, o que acontece? Essa associação da profissão com a imagem pessoal, eu acredito que seja um dos piores erros que acontece. E isso é a primeira coisa que a gente faz no posicionamento, a gente tira esse vínculo. Por quê? Igual mesmo o Thiago estava falando sobre a questão das poses e dos gestos. Um profissional, por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo, ele tem ali um público-alvo que é o quê? Pessoas que precisam de acolhimento, pessoas que precisam ali se sentirem seguras, ela precisa ali passar ali um certo tipo de confiança. E o que acontece? Muitas pessoas elas querem fazer um posicionamento que gera ali autoridade, que é uma outra coisa também que eu coloco muito em questão, porque a autoridade, o posicionamento, ele não gera autoridade. Ele potencializa a autoridade que já está na pessoa. Porque a autoridade exige ali um pré-requisito de conhecimento. Tem série de fatores, Sim, né? Assim. Exatamente. Por exemplo, um profissional, se ele não for bom na área dele, não adianta. Nenhum posicionamento, nada ali vai favorecer com que ele se torne um profissional com confiança, com autoridade, essas coisas. É aquela máxima, não basta ser bom, você precisa parecer ser bom também, né? Exatamente. Também, Se não tiver, se o profissional não tiver essa capacidade, se ele não tiver ali domínio sobre a arte que executa, não tem como fazer milagre, entende? No caso, você cria ali uma imagem que, ao mesmo tempo, vai elevar para baixo, entende? Se você passa você cria um personagem, né, que Exatamente. não existe, assim. E como lidar, gente, com essa questão da originalidade? Que a gente fala muito assim, às vezes a gente pensa, quando a gente fala de posicionamento e imagem, às vezes a gente fala assim, parece que a gente está querendo criar uma imagem ideal de uma pessoa e sempre entra naquela discussão, será que eu não estou tirando a originalidade da pessoa? Estou tirando o que ele é na origem e criando um personagem, como vocês falaram? Como medir? Qual é essa linha entre você criar uma figura fictícia e uma figura real? Que é o que a gente fala muito na internet hoje, né? A internet, você cria várias figuras ali que são atores que despejam felicidade, despejam um posicionamento, mas quando trazem para a vida real, eles não existe essa compatibilidade. Mas como você... Depois eu falo? Sim, o posicionamento hoje, o que acontece? Boa parte das pessoas tem essa pequena dúvida, entende? Muita gente me fala o seguinte, Jonatas, eu vou ficar parecendo outra coisa. Sim. Mas o que acontece? Eu dou um exemplo muito claro com relação a isso. Por exemplo, você pega um policial. Um policial, quando ele está fora de casa, ele é um soldado. Ele veste uma farda, ele tem ali suas características e atributos que ele não pode mudar. Mas quando ele está em casa, ele é o mesmo policial, ele não deixa de ser outra pessoa. Então, na nossa vida também é dessa mesma forma. Nós exercemos papéis diferentes em determinadas situações e determinadas circunstâncias. Então, você com seus amigos ali, você se comporta de uma forma diferente. Você com a sua família é outra pessoa, porque aquelas pessoas ali te veem de forma diferente. Da mesma forma, tem que ser pensado ali também para o público que você quer atingir. Então, o que acontece? Não é que você cria ali uma imagem totalmente distinta de quem você é. Então, o posicionamento também, eu coloco muito essa questão da personalidade, porque de nada adianta a gente construir uma imagem arquétipica, uma imagem com símbolos e uma questão toda ali por trás que dá embasamento, se a pessoa não tem essa personalidade forte, concreta e madura. E aí a Taíra pode até complementar sobre isso, porque isso também envolve muito no significado também de cores e de tudo que está ao redor da vida da pessoa. Na verdade, o que a gente faz a gente não pode criar um personagem. Nem ele, passando pelo processo de foto, ele vai captar ali a imagem de alguém e aquela imagem vai ser vendida nas redes sociais. Eu vou trabalhar aquele cliente para que no dia a dia dele ele consiga sustentar a imagem que ele precisa sustentar, né? Então, o trabalho que eu faço é
explicar para a pessoa a importância, porque a maioria das pessoas nem sabe quão imagem pessoal é importante de fato. E aquilo que você falou, não basta ser bom, você tem que também parecer ser bom. Então, mostrar para as pessoas a importância disso e colocá-las na sua melhor versão. Não é uma versão diferente da que ela é de fato, na melhor versão dela. E o que acontece, Thiago? Como eu falei, tudo comunica. Tudo comunica. A cor do seu cabelo, o corte do seu cabelo, a sua sobrancelha, a cor do seu olho, a cor do seu batom, tudo. Então, às vezes, você utiliza de algo e você nem sabe o que você está comunicando com aquilo. Tem gente que, às vezes, fala assim, nossa, mas você tem cara de metida, você tem cara de bravo, você tem cara de chato. É algum ruído na comunicação que você está passando de maneira não verbal. O que é na sua imagem que tem aí que você não está conseguindo vender? O que está acontecendo que você não está conseguindo criar um relacionamento com as pessoas? Alguma coisa na sua imagem está dando esse ruído. E aí é o nosso trabalho de identificar para que você consiga atingir os seus objetivos dentro da sua melhor versão. Não é tirar a pessoa da versão dela. É entender que ela pode melhorar e eu ensiná-la a fazer com que ela entenda e aplique isso no dia a dia. Sabe? Não é fazer um personagem, assim. É exatamente sobre isso. E hoje o posicionamento ele é feito muito de forma rápida e automática. E o que acaba acontecendo isso, esses ruídos, como o Thiago mencionou do Barack Obama. Então, tudo tem que ser realmente pensado ali, analisado. Porque cada pessoa ela vai ter uma imagem diferente. Sim. Não adianta a gente ver uma referência na internet e querer copiá-la, simplesmente. Cada pessoa vai ter ali alguns símbolos. Isso é terrível, né, gente? Sim. Você tem cliente que chega assim, eu quero ser isso aqui, mas não dá. Não tem como. Exatamente. É interessante que ele falou, por exemplo, vamos supor que a gente vai criar aqui um posicionamento de imagem para uma pessoa, para um psicólogo, para um terapeuta. É totalmente diferente de uma imagem que a gente vai criar para um advogado de uma super multinacional. Né? Totalmente diferente de um médico pediatra e um médico dermatologista. É médico, é saúde, mas exige um contexto. Então, por exemplo, no posicionamento de imagem da cliente dele, que é psicóloga, a forma como ele vai colocar o posicionamento de braço, eu já tiraria essas linhas tão retas, já não tem necessidade de tanta linha reta, dá para colocar linhas arredondadas, dá para o cabelo dela ficar com ondas, porque onda dá acessibilidade, a maquiagem acessível, cores no look que vão deixar mais acessível, o ambiente, o cenário na qual ele vai fotografar. Porque ela tem que transparecer na imagem, na foto, aquilo que ela é, aquilo que ela vai vender. Senão, ela vai tirar uma foto maravilhosa com esse fotógrafo maravilhoso e não vai conseguir vender. Porque o público vai olhar para a foto e falar assim, não, mas não é esse terapeuta bravo, né? Assim, que eu quero. Eu quero um terapeuta que me entenda. Então, são coisas muito... Você tem que analisar, você tem que calcular e interpretar. Por isso que não pode copiar. Você não pode achar, porque você é um advogado e eu vi sua foto com blazer preto, eu vou fazer igual, eu sou médica pediatra. Imagina uma coisa dessa. Sim. Não tem como. Gente, é uma caixinha, toda vez que vocês pegam um profissional de uma área diferente, é uma caixinha onde você sabe assim, ó, esse pizzaiolo, ó, o posicionamento dele é assim, esse chefe é dessa forma, o advogado é assim, ou não. Vocês pegam muito da questão interior, da personalidade da pessoa e constrói. Sim, acredito que você também, né? Sim. Uma coisa que eu faço muito, e a primeira coisa que eu faço com os meus clientes é o seguinte, uma separação, porque cada pessoa ali, quando ela chega, ela tem uma imagem, uma preconcepção de que ela gostaria que as pessoas vissem dela. Isso. Então, o que acontece? A gente faz uma divisão disso, porque o que acontece? O posicionamento, ele não é a imagem que você gostaria que as pessoas te vissem. Entende? Você tem que analisar, primeiramente, o público que você quer atingir, ver qual a imagem que você quer projetar para isso e automaticamente atrair. Você é um imã, entende? E automaticamente, quando você faz essa mudança e faz esse alinhamento, e entra aí também a questão da personalidade, porque, igual, por exemplo, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que não gostam ali de ficar encarando uma câmera. Isso. Então, depende muito do jeito que a pessoa tem ali, dentro da sua mentalidade também, do que ela acredita. Então, por isso que tem essa importância também com relação às cores, com relação aos símbolos. Eu gosto até mesmo de falar de um exemplo que eu coloco com essa questão, de profissionais, por exemplo, que confundem muito essa questão da imagem na internet. Pelo menos assim, no Instagram eu vejo muita gente com isso. Ela pega uma referência de um profissional da mesma área, igual você falou das caixinhas. Eu gostei muito das imagens dessa profissional X. Eu quero fazer um posicionamento igual dela. Só que a pessoa não fez nenhum processo de alinhamento de plano de negócio, não fez nenhuma gestão de marketing,
não fez nenhum alinhamento até mesmo da estrutura que ela tem hoje, porque aquela pessoa tem X funcionários, ela tem só ela, entende? Então, é todo um levantamento que a gente tem que fazer para construir algo que realmente funcione e que caixa na realidade. E isso, né, que ele falou, isso tudo que ele falou é exatamente gestão de marca pessoal, personal branding. Né? Então, assim, se chega um cliente que quer refazer, se reposicionar nas redes sociais, de nada adianta esse cliente eu criar uma super imagem maravilhosa dela, levar ela no melhor salão, na melhor loja, ela fazer um puta trabalho ali de foto, e você vai no ambiente físico dela de clínica e não tem nenhuma água para servir. Né? Então, assim, isso tem muito a ver, tudo tem muita conexão. Isso é gestão de marca. Você não é apenas o que você é também nas redes sociais. Então, a pessoa ela vai te comprar na rede social, mas ela vai comprar o seu serviço, ela vai lá para poder ser atendida por você. Como que você atende ela? Como que as suas funcionárias atendem os seus clientes? Como que as suas funcionárias recebem o seu cliente? Porque uma coisa que eu percebo muito, eu tenho muita cliente da área da saúde. E aí, se a gente for pensar, na verdade, né, John, tudo que as pessoas querem através do posicionamento de imagem é ganhar dinheiro. Então, eu preciso me reposicionar para eu me vender. Como eu falei aqui no início, todos somos uma marca pessoal no mercado. Então, eu vou me posicionar porque eu quero ganhar mais dinheiro. E, para isso, eu preciso me posicionar melhor. Então, assim, o objetivo de todo mundo dentro da construção de imagem é ganhar mais dinheiro. Então, imagina uma médica que atua em plano de saúde, né? Ela precisa ali atender 50 pessoas no dia através de um plano para poder conseguir ganhar um valor X ali. Então, ela tem um consultório ali mediano, funcionárias que não usam uniforme, não recebem a pessoa bem, não tem nenhuma água para a pessoa tomar. Ela vira e fala, Taíra, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então, eu quero atender somente 10 pessoas no dia e ganhar R$400 a consulta. Tem como eu fazer isso hoje? Não tem, amor. Impossível. A gente tem que gerir tudo isso aqui, ó. Não é só você ir lá e fazer uma foto. A gente tem que desde o seu marketing do Instagram, desde a sua consultoria, do seu espaço, tudo. Assim, existe toda uma gestão que tem que ser feita e a imagem dela também não pode ser um personagem. E essa imagem ela tem que ser construída também, exatamente. Né? Por isso a construção, a gestão, né? Eu acho que o primeiro desafio, a gente também lida com clientes aqui da área de saúde, é a primeira gestão de tempo. A primeira pergunta, você tem tempo para produzir seu próprio conteúdo, para se posicionar? Porque se você não tiver, a gente vai te entregar o que todo mundo faz. Né? Você vai ter um catálogo onde as pessoas vão conseguir entender qual o serviço que você vende para elas. Vai estar claro isso para elas. Mas elas não vão se conectar com você porque você não quer se conectar com ela, você não tem tempo. E as pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, para você ter essa conexão, você tem que ver o rostinho da pessoa. Tem que ser mais humanizado. Né? E como lidar com isso? Que a grande maioria dos profissionais, estou citando a área de saúde, mas isso é geral. A grande maioria dos empresários, eles alegam que eles não têm tempo para se conectar com o público, para aparecer de frente da câmera. Aí eu falo com ele, então tá, você quer dizendo que você não tem tempo para conversar com seu cliente? Porque essa é a mensagem que você deixa. Você está dizendo que você não tem tempo para conversar com seu cliente. Não, mas eu converso não. Se você quer se conectar em redes sociais, né, na internet, você tem que se conectar com ele ali. Se você falar que você não tem tempo, você não tem tempo para ele. Mas, nesse caso aí, Thiago, a pessoa não está se comprometendo. É muito fácil você querer um resultado e você não se comprometer para ele. Né? Então, de fato, eu faria a mesma pergunta. Você tem tempo para poder fazer o marketing da maneira como eu vou criar o plano de ação para você? Você vai conseguir fazer esse plano de ação aqui? Vou. Então, nós vamos juntos nessa. Não vou, então me desculpa, mas eu não vou conseguir te ajudar. Eu não vou conseguir entregar para você a mudança que você precisa. Eu não vou conseguir fazer com que você dobre o faturamento da sua empresa. Você não está disposto a fazer nada? Não tem como, né? É aquele famoso, como se fosse empresário que chega ali, quer passar uma imagem de autoridade, uma imagem de status e sucesso, mas na hora que ele entra no prédio lá para poder atender, não dá nem bom dia para o porteiro. Exatamente. Entende? Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje têm essa impressão. Eu vou contratar o Jonatas porque eu quero ali ter sucesso. Ela compra de mim a ideia do sucesso e aí ela quer que eu entregue o sucesso. Mas isso é interessante, né? Porque como ele tem um bom posicionamento, ele vende e as pessoas acham que vão ter o mesmo sucesso que ele, né? Assim, isso é legal. E justamente pela falsa ideia de autoridade, né? Porque as pessoas compram o posicionamento achando que eu vou comprar a autoridade. Sendo que a autoridade está na pessoa, está ali justamente nesse processo. Exatamente. Igual mesmo eu tive que fazer isso, entende? Pesquisar, estudar, analisar, olhar isso para a realidade.
tive que estudar coisas que talvez eu nunca imaginaria que estaria mexendo, entende? Estudar sobre a beleza, estudar sobre estética, simbologia. Sim. É muitos assuntos que envolvem essa questão da imagem. É igual a Taira fala que a questão da simbologia das cores. Nossa, um profissional hoje que não tem essa questão das cores, ele praticamente está ali vago no mercado, entende? Porque o que acontece? Essa questão da humanização, que foi muito colocado aqui também, ela se dá muito pela simbologia das cores. Um profissional, por exemplo, da área da saúde, igual a Tária falou aqui, ele precisa acolher a pessoa que está ali doente. Porque o que a pessoa quer? A pessoa quer acolhimento, segurança. Ela está doente, mentalmente ou fisicamente. Ela quer precisa cuidado, isso de né? cuidado, de carinho. Ela não quer uma imagem que passa autoridade, que você vai lá e cria um distanciamento, entende? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas elas focam em sucesso, autoridade, e, em vez disso, elas automaticamente estão se distanciando. Exatamente, perfeito. Acho que ele falou tudo. O que eu percebo é que está tudo tão igual, robotizado, né? Sim. Todo mundo com a mesma imagem, né? A mesma cor, o mesmo, todo mundo da saúde usa Copia e verde, cola. usa azul, copia e cola, e aí você não tem personalidade. É aquilo, todo mundo vai continuar ganhando o que está ganhando, todo mundo vai continuar sendo mediano, não vai se destacar no mercado. Tem jeito, né? Isso. Então fica claro, igual vocês falaram, que assim, o trabalho de vocês é um trabalho, né, que exige, né, da empresa, das pessoas que contratam, uma contrapartida deles, né, de aceitar e seguir a risca o planejamento e mudar, né? E assim, então isso depende deles também Com de aceitar, certeza. de aceitar essa mudança, né? Com certeza. E eu acredito que não deve ter todos os casos que acontece esse. Sabe o que eu brinco, que eu falo? Eu falo assim, ó, quando você quer emagrecer, você vai no nutricionista. Aí ele te dá uma dieta, um plano de ação para você comprar coisas novas, comer e emagrecer, chegar no seu objetivo. Aí você chega em casa, pega a sua geladeira, tira tudo que tem lá, Coca-Cola, bolacha recheada, tudo, e coloca coisas saudáveis. E aí você segue aquele plano para emagrecer, certo? Eu faço a mesma coisa. Quando uma cliente me procura para poder se vestir melhor, para poder se entender o estilo dela, eu dou um plano de ação para ela. Aí, vamos tirar do guarda-roupa coisas que não tem a ver com você, igual limpar a geladeira. Tira aqui e vamos colocar aqui no seu dia a dia o que você precisa para seguir o estilo, a imagem que você quer. Se ela vai abrir o guarda-roupa e escolher qualquer coisa, não adianta. É igual eu pegar uma Coca-Cola no outro dia e comprar. Então, é um plano de ação que depende da pessoa. Não adianta, eu não vou estar do lado dela o tempo todo. Ela precisa ter esse conhecimento. Mas sabe o que eu vejo como importância das pessoas enxergarem esse plano de ação? Dinheiro. Quando você toca dinheiro, gente, é uma coisa que toca as pessoas. Então, eu falo, você quer continuar atendendo 50 clientes por dia no plano de saúde, toda suada lá, correndo para cima e para baixo, aí vai fazer plantão e vai não sei o quê, tudo bem. Ou você quer atender 10 por dia, R$500. O que você quer? Então, vamos focar no dinheiro, E até entendeu? com a possibilidade de vender sua mentoria. Que essa é a escala de sucesso Também, desse profissional. também. É atender menos, Também. ganhando a mesma coisa. Claro. Né? E chegar a um ponto que ele pode escolher não atender, que ele consegue fazer tudo só vendendo sua imagem, o que ele faz, né? Pra transformar as Exatamente. pessoas. Então, é muito essa construção financeira mesmo. O objetivo é esse. E exige disciplina, consistência. Exige, a gente fala claro. Eu isso. tive até um caso bem parecido com isso, que é um médico, onde eu conheço 2 médicos, um que cobra R$300 numa consulta e o outro que cobra R$2.000 numa consulta. E da mesma especialidade. O que acontece? Onde que está a diferença? Por que um consegue cobrar 2.000 e outro cobra 300? Entende? E o que cobra 300, quando você olha para a vida do cara, é totalmente diferente, entende? Tanto na forma de como que ele se comunica, na forma de como ele acredita também na própria profissão em si. Porque falando aqui dessa questão da humanização e da questão da essência também da imagem, uma coisa que eu coloco muito nas pessoas é o seguinte: eu não consigo capturar a essência das pessoas na foto, entende? Nem todas as pessoas consigo. E o porquê disso? Porque tem pessoas que elas estão ali em um conflito na posição que ela vai ocupar no mundo, que ela não sabe o que ela quer. Entende? É muito forte, né? Isso a gente vê na foto, né? Exatamente. No olhar da pessoa. No olhar da pessoa. Então, por exemplo, igual eu falo, eu coloco muito essa dinâmica. É muito fácil você fotografar um mendigo e um profissional de sucesso. Um profissional que eu falo multimilionário, entende? Por quê? Porque ambas as duas pessoas sabem muito bem quem são, entende? Quando você vai buscar ali na vida dessas duas pessoas, elas têm propriedade para poder falar quem são elas, entende? Quem é o Jonatas, por exemplo. Então, essas pessoas, elas no retrato, elas transparecem isso no olhar.
E é igual o Taira colocou aqui. Tem pessoas que enxergam uma alma ali por trás. Mesmo quando você olha para uma foto de um mendigo e se você fizer esse exercício aí, lembra de alguma foto que você viu de alguém da África. Profundo, Sim. né? Você olha para a foto e você fica contemplando. E, nossa, não tem beleza aqui. Mas tem algo a mais. Entende? E tem alguma coisa aqui que faz essa foto ser mais do que uma foto. Entende? E isso diferencia nas outras pessoas no mercado. Por quê? Porque as outras pessoas não sabem nem quem são, e nem onde querem chegar, e nem o que fazem, entende? Na essência. E uma coisa que eu acho muito interessante também, as pessoas, quando vêm com essa ideia de querer passar muito status, lembrar realmente que elas estão ali para poder ajudar, entende? Para poder resolver um problema de um cliente, resolver um problema de uma pessoa. A partir daí, tudo muda, entende? E é tão interessante, Tiago, que a imagem pessoal, eu trabalho ela de 4 formas. Eu trabalho a aparência da pessoa, de maneira geral. Eu trabalho a comunicação dela. É muito importante que você saiba se comunicar. E é muito importante que você tenha conteúdo e que você saiba ter postura. Então, aparência, conteúdo, comunicação oratória e postura, comportamento. Então, você vai, sei lá, no supermercado, fez suas compras, passou no caixa, aí você deixa o carrinho em qualquer lugar. Isso me irrita de uma forma. Vocês não têm noção. Isso é falta de educação, né? Porque você não pensa no outro. Você pensa só em você. Eu estou com pressa, vou largar o carrinho aqui e vou sair. Você entra aqui em algum lugar e você não dá bom dia para as pessoas. Você não dá boa tarde. Você não agradece. Você não olha para as pessoas. Você não percebe a pessoa que está do seu lado. Então, você pode ter certeza que um profissional que hoje tem essa preocupação, essa humanização, bons comportamentos, boas atitudes, que ele se comunica bem, com as palavras corretas para o outro interpretar da maneira como tem que ser, que ele tem uma boa aparência, um conteúdo, ele com certeza, eu te garanto, que ele vai ter sucesso profissional. Mas isso se treina? Assim, igual é treinável. Você trouxe alguns elementos aí que são elementos de humanização, que são coisas anteriores da pessoa, igual assim, você tratar as pessoas bem, você agir com simpatia com as pessoas. Tem pessoas que são realmente fechadas ali. Elas chegam ali, às vezes elas nem fazem isso por mal, mas são pessoas né, que realmente não têm o hábito de chegar, abraçar tudo. Isso depende... Eu acho, na minha visão, é falta de educação você chegar e não cumprimentar as pessoas. Independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, quem é você. Existem algumas relações sociais, no nosso contexto, no nosso ecossistema ali, que você tem que fazer. E uma delas é cumprimentar as pessoas. Independente se é um sorriso, se é um oi, independente do que seja. É o mínimo. Sabe? Eu acho que para você conviver em sociedade, infelizmente, Thiago, você não faz só o que você quer, você faz o que é preciso ser feito para que todos convivam em harmonia. Então, eu vou no carrinho de supermercado, eu vou deixar ele no meio da minha vaga, no meio da vaga, porque outra pessoa que for chegar tem que abrir a porta do carro, descer, tirar o carrinho e guardar. Isso para mim, na minha visão, é falta de educação. Então, assim, tem certas coisas que eu acredito que são parte dos seus valores, da sua moral, da sua essência, igual você falou. Então, assim, onde que essa pessoa vai chegar sendo assim? Sabe? Então, eu não vejo que a pessoa vai chegar em bons locais sendo assim, sendo mal educada, tratando os outros mal, não se importando com outros, sendo fria, fechada. Mas é algo mais subjetivo, seria a minha visão. Exatamente isso, eu concordo plenamente com o que a Taira colocou aqui e eu vejo assim, quase que da mesma forma mesmo, porque o que acontece? No fundo, o que eu vejo, na maior parte das vezes, é uma falta de autoamadurecimento, entende? Por quê? O que faz a pessoa ali, tem gente que tem uma visão, vamos supor, eu deixei o carrinho ali solto no supermercado. Eu estou pagando para isso. Isso deve um funcionário vai guardar, ele é pago para isso. Mas isso é mentalidade de terceiro mundo, né? Você vai... É a mentalidade de uma pessoa que não é madura, entende? Isso. Por quê? Uma pessoa madura, ela tem uma personalidade mais formada ali, ela tem uma visão de mundo diferente. Então, o que acontece? As pessoas elas não têm nem tempo para poder pensar sobre elas mesmas, entende? Essa falta de tempo não só para negócios, é para tudo. Então, o que acontece? Essa questão da humanização é muito importante também. Porque, vamos supor, uma pessoa que trabalha, um profissional ali que quer se posicionar, chega 6 horas da tarde, você está ali conversando no WhatsApp, 5h40, manda uma mensagem, 5h55, você manda outra, está conversando, chega 6 horas já não responde mais. Entende? Por quê? Porque já deu o horário de ir embora. Então, o que acontece? Essa falta de dinamização, assim, essa falta de troca, de empatia e, ao mesmo tempo, de querer resolver o problema, porque o que acontece? O profissional ele tem que estar apto a querer resolver o problema das pessoas, entende? E essa gestão que as pessoas levam na questão profissional é muito solta, é muito relaxada em todos os aspectos. E se não tiver essa coesão ali
entre, vamos supor, uma vida profissional voltada também com os seus valores e com as suas crenças, tudo desanda, entende? Porque eu acredito que é justamente essa falta de amadurecimento que faz com que tudo isso aconteça. Exatamente. O que eu percebo é que as pessoas elas vão estudar, faz faculdade ou faz o que quer que seja, e já vão ali para o mercado sem estar muito preparado. E eu percebo que eu vejo muito cliente que chega para mim com uma imagem ainda muito universitária, sabe, assim, e a maneira como ela se posiciona parece que ela está estudando ainda. Então isso passa uma imagem de que você não está pronto para resolver o meu problema, que é exatamente o que ele falou. Qualquer profissional que eu vou procurar hoje, eu quero que ele resolva o meu problema, independente do que seja. O encanador, eu quero que ele resolva o meu problema. Então, o que eu percebo é que as pessoas estão... Isso que ele falou é muito forte, assim. Que as pessoas não estão... É como se elas não estivessem prontas para encarar o mercado. Falta de amadurecimento, de enxergar que elas precisam se posicionar. Saiu da faculdade, gente, foi para o mercado de trabalho, busca, né, como que eu posso me posicionar, como que eu posso crescer, porque, senão, você vai ficar sempre ali sendo média. A pessoa mediana, ela quer ser mediana, que não dá trabalho você ser mediano, sabe? Eu acho que o mercado hoje ele oferece nem a média. Eu acho que ele está formando pessoas abaixo da média. Exatamente. Ali, que elas são empurradas, às vezes, academicamente. Ideal, exatamente. E aí, aquela pessoa que está na média ali, que não quer crescer, porque dá trabalho também, tá, gente? Uma coisa importante de ser colocada... Qual câmera? Nem sei. Uma coisa importante de ser colocada aqui, que dá muito trabalho você se posicionar. Vocês pensam que é fácil ficar com esse batom vermelho aqui 24 horas de salto, né, Carol? Sim. Mulheres de salto, homem de camisa, você de blazer, nesse calor de 50 graus que está lá fora, o cabelo alinhado, hidratação, unha, barba. É fácil. Quem falou que ia ser fácil? Por isso que as pessoas medianas continuam aqui, porque elas não querem trabalho. Para elas é muito fácil acordar, colocar a calça jeans suja lá, não lava nem a calça jeans, né? Não lava nem o cabelo para trabalhar e acha que vai crescer, que vai ter sucesso. Não vai, amor. Felizmente. Não tem constância. Né? Não tem, exatamente. Constância é muito importante. Todos os dias você tem que se reposicionar para que a pessoa entenda que você tem uma imagem consolidada e que você passa, de fato, maturidade, experiência, confiança. Quando a gente fala de posicionar, né, uma das coisas que sempre surge, assim, até do cliente, às vezes, que ele aceita, eu vou me posicionar, mas, às vezes, alguns colocam aqui, eu quero me posicionar, mas eu quero separar a minha vida particular ali desse posicionamento. Como lidar, né, desse universo, assim, de eu me posicionar profissionalmente e ter um limite para não expor a minha vida pessoal? Que a gente tem hoje comunicadores, influenciadores que vivem só de posicionamento de vida pessoal. Eles só trazem suas particularidades, seus conflitos particulares para a internet e conseguem audiência por isso. Mas tem pessoas que falam, realmente eu não estou disposto a isso, eu quero usar as minhas redes sociais para me posicionar profissionalmente. Mas até onde que eu vou para me posicionar minha vida particular? Porque a gente sabe também que é importante, a gente sempre fala com os nossos clientes aqui, que é necessário também, profissionalmente é legal. Sim. Mas as pessoas também querem ver que existe uma pessoa por trás do médico, do advogado. Gostos. Suas vontades, né? Dessa forma. A gente se conecta com pessoas quando a gente demonstra proximidade com ela. A gente se identifica com ela, né? Você quer falar um pouquinho disso? Hoje, no posicionamento de imagem, eu vejo... inclusive, eu queria até colocar muito essa questão do posicionamento e reposicionamento, porque eu acho que muita gente tem dúvida com relação a esses dois conceitos. O posicionamento, ele é a forma como você está hoje, entende? Todo mundo já é posicionado, mesmo aquelas pessoas ali que não fazem o posicionamento. Às vezes é negativo, né? O posicionamento não é bom, mas você está posicionado de alguma forma, né? Assim. A forma como as pessoas te enxergam esse posicionamento, entende? O reposicionamento é todo esse trabalho aqui que a Tária desenvolve, que eu desenvolvo, que a gente faz em conjunto, que é essa remodelagem, entende? Isso. Então, o que acontece? Eu vejo muito que as pessoas ali, elas se perdem no meio do caminho. E, igual você estava falando também dessa questão da dinamização aqui, o que eu vejo, as pessoas elas precisam ali, de alguma forma, tentar
conciliar as duas versões, entende? Porque tanto a versão profissional quanto a versão pessoal dela... Tem gente que, vamos supor, Jonathan, eu não quero expor minha família, eu não quero ficar falando aqui do meu marido, dos meus filhos e etc. Não precisa necessariamente ser um livro aberto, entende? Mas você pode estar ali expondo alguns pontos da sua vida pessoal, você pode estar colocando principalmente as suas crenças e seus valores. As pessoas, elas se conectam com histórias, entende? Com experiências de vida. É isso que une ali realmente a vida das pessoas. E não simplesmente, vamos supor, uma das coisas também que eu vejo muito de errado é profissionais conversando com profissionais. Então, médico, ele quer colocar termos técnicos para outro médico ali talvez enxergar. Alguém ali que começa a colocar termos em árabe, inglês e etc. E aí a pessoa ninguém entende nada. E o cliente dela é uma pessoa comum, entende? O cliente dela é aquela pessoa ali que não entende nada da profissão. Ele está contratando um profissional para resolver o problema. Ele entende do quê? Do problema, porque ele sofre com isso, entende? Então, as pessoas, elas precisam realmente criar essa humanização que a gente está tanto batendo aqui nessa tecla. Porque a humanização, ela é justamente as suas crenças, os seus valores. E tem até um exemplo que eu coloco muito, que eu vejo. Uma profissional, por exemplo, que eu tive contato, chega no consultório dela, eu vejo ali que ela tinha um crucifixo dentro do consultório e uma imagem ali de um Buda. E, automaticamente, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, um cristão, chega ali no consultório dela, o cristão percebe a mensagem que está ali por trás da imagem, que é o quê? Um crucifixo, é Deus e etc. E o que acontece? Quando ela olha para o Buda, entra o quê? Em um choque entre as duas imagens, entre os dois símbolos. E o que acontece? Essa pessoa começa a duvidar realmente de qual é a intenção por trás daquele profissional e colocar duas imagens e dois símbolos divergentes. Então, a função ali também de um retratista e também de consultores de imagem é equalizar esses símbolos, entende? Criar uma harmonia, uma conexão. Porque, ao mesmo tempo que você diz uma coisa, você, vamos supor, eu quero agradar todo mundo. E acaba que você não agrada ninguém. Então, tanto um quanto o outro vai sair totalmente, vamos supor, com um grau de rejeição. Insegurança. E não passa essa conexão. Porque quando eu começo a perceber essas inseguranças, essas incertezas, eu já entro no negócio começando a duvidar de tudo. Então, já entro fechado, entende? Eu já começo a questionar, as perguntas aumentam, tudo começa a aumentar, porque eu começo a duvidar. A objeção aumenta. E o que acontece? Eu começo a confrontar. Por quê? Porque agora o meu emocional já foi ali atingido. E eu preciso dar razão para poder ver se realmente eu compro ou não, entende? E eu acho que a Thaida pode até complementar melhor isso. Eu acredito que todos somos uma marca pessoal, certo? Até assim, uma coisa super importante, nós somos autônomos, a gente atende ali, enquanto Thaida, você atende como John. Você é o Thiago. Porém, tem a empresa que você está ali por trás trabalhando também. Eu também trabalho para uma empresa. Porém, as pessoas têm que entender que até como funcionário você tem uma marca pessoal. Você é uma marca pessoal dentro da empresa que você trabalha. E aí você pode, independente da função que você desempenha, ser a marca pessoal. Na minha cabeça, não existem os papéis na qual você ocupa, assim como o John falou. Eu me porto de uma maneira na casa dos meus pais, eu me porto de uma maneira num bar com os amigos, eu me porto de outra maneira quando eu estou trabalhando. Porém, para mim é muito importante que a essência seja a mesma. Então, assim, eu não sou... independente com quem eu esteja, eu tenho os meus valores, entendeu? Então, a forma como eu me sinto, até na casa dos meus pais, eu não vou chegar e falar de qualquer jeito, comer de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito, porque isso é minha essência, é quem eu sou. E eu acredito nas redes sociais, não adianta você falar assim, uma cliente até me perguntou uma vez, eu tenho um trabalho mais formal, mas nas redes sociais eu gosto de beber, eu gosto de sair e tal. Não posta, então. Não posta, sabe? Assim, a minha cabeça é assim, você pode exibir a sua vida pessoal, mostrar o seu dia a dia, você na academia, mas, assim, se você vai postar alguma coisa que vai prejudicar a imagem que você tem enquanto profissional, o ideal é que você não faça. Mas, já que você está fazendo, não posta. Mas como saber esse limite? Assim, até onde eu sei que eu registrar esse dia a dia meu,
esse movimento que eu tô ali de entretenimento, tô curtindo. Existe um limite ali. Qual que é o limite? O equilíbrio, né, gente? Tem um momento até que você sabe, você tá tomando umas 2 cervejas, você ainda pode fazer uns vídeos ali. Chegou numa hora que você já tá trocando a língua, você não consegue nem levantar para ir no banheiro, pega o celular e guarda, não posta mais, não. Porque isso faz parte do seu dia a dia. Você gosta de sair e beber, tudo bem você postar. Mas eu acho que tem um limite. Eu acho que não vale a pena você estragar uns stories de 10 segundos, estragar uma imagem forte que você tem do profissional que você é, porque você extrapolou um pouquinho ali. Então, o limite é entender que você tem um limite. Exato. E a gente sabe, né, Tiago? A gente sabe quando a gente está fora do limite. A gente sabe. Se você... Acontece muito também de você, às vezes, fazer stories reclamando de alguma coisa porque você está muito bravo ali na hora. Né? Aí, no outro dia, você fala, poxa vida, eu não devia ter gravado esses stories. Você vai lá e apaga. Não adianta você apagar. 3 horas depois, 2 horas depois, está na internet, todo mundo viu. Sim, então, sim. é você ser muito consciente. Uma coisa que eu trago muito na imagem pessoal é o seguinte, autocontrole e consciência de tudo que você faz. Porque tudo que você faz é quem você é. Ninguém inventa característica para você, Tiago. A imagem que as pessoas têm de você, quem passa essa referência é você. Então, a sua imagem é o seu posicionamento, é a sua reputação. E ele é o seu maior ativo. Então, vale a pena? Eu faço um esforço tão grande para me posicionar, ir para uma balada final de semana, brigar, jogar garrafa. Não vale a pena, gente. Muito menos postar isso. Eu acho legal postar, tem que ter essa humanização, as pessoas têm que se identificar com a sua história, mas eu acho que você é um só. Eu não vou te diferenciar do profissional e da pessoa, porque você é a mesma pessoa. Entendeu? Sim, isso é muito bom mesmo. O que eu gosto muito de colocar é o seguinte, a pessoa, quando ela fica com dúvida do que postar ou do que não postar, eu sempre coloco assim, tenta imaginar o público que você vai atingir. E o porquê que eu falo o seguinte, às vezes, 99% das vezes, as pessoas falam o seguinte, Jonas, eu quero atingir o público A, o público que vai me pagar, o público que tem dinheiro. Mas aí você já se perguntou que público que você está? Porque é uma coisa. Às vezes a gente quer atingir um público A, mas a gente nem se dá noção do que é isso, entende? De como que o público A realmente é. Porque o que acontece? Eu acredito muito naquela filosofia de mindset, que é o quê? Às vezes as pessoas, elas imaginam um público ali, porque tem riqueza, porque tem dinheiro, mas elas esquecem dos outros fatores que envolvem isso, entende? Que é o quê? Cultural, entende? Às vezes as pessoas esquecem que essas pessoas que já estão nessa posição de status, de sucesso, elas têm ali a questão também, vamos supor, de filosofia de vida. Então, o que acontece? Essa questão de você ter um mindset parecido com essas pessoas, automaticamente você vai atraindo esses tipos de pessoas. Então, o que isso causa também? Se você quer atingir o público A, começa a estudar um pouco sobre esse público, começa a olhar ali dentro das pessoas que você já atende, quem é que está mais próximo, que se assemelha mais desse público. E aí você começa a buscar o que é afinidade. Nossa, aquela pessoa ali gosta muito de literatura, ela gosta muito de ler. Nossa, aquela pessoa é muito focada ali em bolsas de valores. Aquela pessoa ali é muito focada em tais coisas. Então, por que você não atrai isso? Entende? Se você posta isso, se você fala sobre isso. O que a gente chama de capital cultural, né? Você entender o que é capital cultural realmente dentro disso. Você acha que o cara que ganha milhões está postando foto de balada? Você acha que o cara está postando o que ele faz no Instagram? Videozinho de Reels, essas coisas assim, tipo TikTok? Não que isso é ruim, entende? Mas, igual eu falo, o cara não fica vendo dancinha. Eu não curto, já é polêmica aqui, né? Mas eu não sou a favor, dependendo, né, da profissão que você tenha, um cliente meu médico dançando TikTok no Instagram. Pode ser polêmico, pode, mas não é uma imagem que eu gostaria de comprar. Mas dá audiência, né? Alguns vão falar isso, mas eu consigo... Mas a audiência é o que vai te comprar? Ele vai ser seu cliente, que vai te pagar R$500 na consulta? Não é. E essa audiência é boa para eles que se vendeu? Exatamente. Então, para um blogueiro, uma pessoa influenciador digital, ele não tem que vender nada para essa pessoa além da imagem dele de dançar. Então, ele vai dançar mesmo. Porque o que ele quer é engajamento, independente se aquele público é segmentado. Um médico não dá. Um dentista, não dá. Ele precisa de vender. Qual que é o objetivo, gente, disso aqui que a gente está fazendo? Ter cliente. Exatamente. Então, ele precisa pensar nisso, né? Mas, às vezes, entra aquela coisa, vale tudo para uma audiência? Não acho. Porque eu acho que quando o médico, o profissional, ele pensa disso, eu vou fazer uma dancinha no TikTok, eu vou me expor dessa forma. Às vezes, eu estou fazendo isso para uma audiência. Vira aquela coisa Big Brother ali, eu vou conseguir audiência... Eu acredito que seja algo muito subjetivo, mas todos esses anos que eu trabalho, eu já vi vários cases que não vale a pena. Não vale a pena tudo por audiência, não. Nem dinheiro não compra tudo.
Dinheiro não vale a pena você passar por cima de algumas coisas para você conseguir só uma audiência. Não acho legal. Dinheiro não compra reputação, não compra imagem, entende? Não acho. E, principalmente, o que acontece? Muitas pessoas, elas têm essa impressão negativa com relação vale tudo, entende? Porque o que acontece? O vale tudo para essas pessoas é o quê? É realmente aparecer, ir pro Big Brother lá e fazer, tipo, baderna, etc. Só que o que acontece? Aquilo ali fica para sempre, entende? São imagens que ficam para sempre. E presta atenção, por exemplo, nas pessoas como estão hoje, entende? Elas têm o auge da fama, porque realmente isso acontece. A fama faz isso, entende? A pessoa sobe lá em cima. Eu tive a experiência, graças a Deus, assim, de atender pessoas nesse tipo, entende? Onde que a imagem delas hoje está mendigando para sobreviver, entende? Jonathan e Thaíra, eu acho legal vocês terem tocado nisso, porque a gente pode falar um pouquinho assim, vocês, além de especialistas no que vocês falam, vocês são também formadores de opinião. São pessoas que, ao se associar com determinadas ideologias, pessoas, a reputação suas ali que também está envolvendo. Vocês devem pensar bastante nisso. Né? Eu acho que durante a carreira de Thaíra ela já teve muito nisso. Eu queria até que você falasse, já teve algum momento que você se arrependeu de ter associado a sua imagem, né, com determinado empresa, determinada pessoa, com determinado tema. Você já ouve isso em algum momento? E como que você fez para reverter uma situação talvez desfavorável nesse sentido? Como se reposicionar após uma escolha errada? Que isso vai acontecer, né? As pessoas vão tomar determinadas decisões e vai falar assim, gente, não deveria ter feito isso. Como que eu reposiciono? Como que eu entro de novo? Como que eu restabeleço uma reputação que talvez foi abalada com esse posicionamento? Eu acho que até o caso do Jonathan também, porque eu acompanho nas redes sociais, ele teve uma polêmica recente aí, para vocês que não sabem, né? O Jonathan fotografa várias artistas e uma das grandes personalidades que o Jonathan fotografou foi o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira é uma figura polêmica, né, que tem um público que segue e realmente tem uma identificação forte com ele, mas, ao mesmo ponto, também ele tem um público que tem uma forte rejeição dele. Né? E essa associação do Jonathan profissional, né, de fotografia... Quem é Daniel Silveira? Desculpa. Daniel Silveira era um ex-deputado federal que ele teve o mandato cassado. Ah, tá, sei quem é. Ele foi preso depois disso, né? Ele teve todo um caso nacional relacionado a isso. E o Jonathan registrou, né? Fez um trabalho de retratação de imagem, né, com ele. Recente? Né? Sim. Foi recente. Antes de ser preso. Foi uma reposição, então, de imagem? Não, foi um registro mesmo, um retrato. Não foi um posicionamento. Foi nada... Ah, tá. E o Jonathan se viu envolvido em toda uma polêmica dessa ambiguidade, desse conflito ideológico que há em torno de figuras assim, né? Onde que o fato do Jonathan, como profissional, ter registrado Daniel Silveira, ele automaticamente... Como se ele fosse a favor dele, né? Deixar você falar primeiro. O que acontece? Uma coisa que eu coloquei, inclusive, sobre esse tema é o seguinte. Antes de tudo, eu sou um retratista, entende? E qual é a função de um retratista? É retratar pessoas realmente que têm ali a sua visão de mundo e que se posicionam no mundo, entende? Então, vamos supor, quando você pega figuras icônicas ali, que têm uma personalidade forte, independente das suas crenças... essas pessoas elas precisam ser registradas, entende? Vamos imaginar hoje se a gente não tivesse, por exemplo, uma foto, um retrato de Hitler, entende? Por quê? Porque automaticamente a gente não saberia quem é. Vamos supor se a gente não tivesse as fotos dos personagens que registraram e que fizeram história. Então, uma coisa que eu acho que é bem claro e que precisa ser colocado é justamente essa retratação dessas pessoas. Eu tenho meu posicionamento com relação a essa questão de ideias, algumas coisas políticas. Então, tem muitas coisas mesmo que eu coloco e reafirmo isso, entende? De posição, de crenças, porque, igual eu falei, não tem como você criar um posicionamento onde você crê em alguma coisa e fala que não acredita naquilo, entende? Você coloca ali que você acredita em uma coisa e vive outra coisa totalmente diferente. Então, é porque existe ali um ruído dentro da imagem. E isso acontece muito grande hoje. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas, quando se colocam e deparam com temas polêmicos, elas preferem ficar na neutralidade, entende? E, às vezes, isso atrapalha o posicionamento de imagem. Então, quando você se posiciona de um lado, por mais que você tenha ali haters e outras pessoas falando mal e etc.,
essas pessoas ali, elas não captaram a ideia por trás daquele trabalho, entende? Igual eu falei, se fosse fotografar, seria meu sonho fotografar, retratar o Bolsonaro ou o Lula também, entende? Você faria? Faria retrato do Lula, faria retrato de muitas outras pessoas, tanto também quanto faria de vários personagens que têm ali uma importância dentro do cenário, entende, do Brasil e da situação do momento. Fotografiaria, vamos supor, o Alexandre de Moraes, qualquer um desses políticos. É óbvio que o meu papel não é julgar essas pessoas, entende, no sentido de se elas estão certas ou erradas. Eu quero simplesmente e não tomar registrar. partido também. Sim, eu tomo um partido em algumas posições. Eu discordo totalmente do que essas pessoas fazem. Isso é a minha posição política. Mas eu preciso ali retratar aquela pessoa. Você tem seu viés. Você separa. Você tem seu viés, exatamente. você reconhece seu viés. Né? Mas ele é um Jonathan profissional. Exatamente. Né? Assim. Isso. É igual um advogado criminalista, né? Que ele Exatamente. tem que defender um assassino. Como é que fica Então, o caso dele, tem né? jeito. A pergunta que você fez a mim, nunca me arrependi de nada que eu tenha participado, que eu tenha feito, algo que eu tenha colocado. Eu tenho uma maneira muito específica de lidar com essas questões, que eu analiso muito tudo que é colocado para mim, muito, assim, eu não gosto de me envolver em polêmica, às vezes tenta me envolver, eu saio fora mesmo, não gosto, e ao contrário de que outras pessoas fazem, né? É polêmica, então falem bem ou falem mal, falem de mim. Eu não gosto mesmo, então é um assunto que é polêmico, eu não me envolvo. Até essa questão política que vocês estão falando, em momento nenhum eu coloquei a minha visão política ali. Porque eu não quero me envolver, não quero discutir e não acredito que seja a minha função ali. Sabe? Eu não gosto desse tipo de envolvimento, assim. E não me arrependo de não ter me envolvido, principalmente na questão política, né? Que eu acho que isso pode, sim, enfraquecer um pouco. Se eu me declarar Lula e meus clientes bolsonaristas não vão querer. Então, se eu falo que eu sou Bolsonaro, os Lula não vão querer ser atendido por mim, porque as pessoas não sabem separar como o John sabe. Eles não sabem separar. A Thaíra, ela acredita naquilo que Lula ou Bolsonaro pregam, porém, ela vai me atender baseado no que ela tem de técnica e de conteúdo, independente da visão política dela. As pessoas não sabem separar muito bem isso. Então, já que as pessoas não estão prontas e maduras para isso, eu sempre, desde sempre, como eu trabalho na moda há 22 anos, comecei trabalhando como modelo, né? Eu trabalhei mais de 10 anos aqui, morei fora do Brasil também. E comecei a estudar moda há mais de 10 anos. Então, assim, desde que eu trabalhava como modelo, eu sempre fui preocupada. Quem é essa marca? O que eu vou agregar para essa marca e ela vai agregar para mim? Eu nunca fiz nenhuma marca, nem nada. Depois, eu trabalhei como influenciadora digital durante muito tempo. Hoje, eu já não atuo tanto, né? Eu estou mais na consultoria. Mas eu nunca, assim, já deixei de fazer trabalhos. Tem um sex shop, gente, que ele me manda mensagem sempre para fazer parceria. Eu não vou fazer parceria de sex shop, pelo amor de Deus. Pet shop também, eu não tenho um cachorro, então para que eu vou fazer a parceria de pet shop? Então, para mim, o dinheiro não é tudo, sabe? Eu não vou me colocar ali só por causa do dinheiro. Eu sempre tive esse cuidado, assim, e pretendo continuar tendo, assim. Eu coloco muito isso também, por exemplo, nessas questões políticas. É igual muita gente perguntar, você é bolsonarista, porque você comentou ali na foto do Daniel Silveira, etc, etc. Mas o que eu falo com as pessoas é o seguinte, eu não sou nem bolsonarista, não sou nem de esquerda, nem de direita, entende? Eu sou um conservador. Eu tenho as minhas pautas e as minhas crenças, entende? Mas que dificuldade das pessoas entenderem... Assim, primeiro, né? Primeiro que não tem problema nenhum o Jonathan ser lulista ou bolsonarista, né? Isso é uma escolha... Assim, ele gosta de verde, gosta de azul, né? Eu não vou julgar assim, ele, as independente pessoas dos querem gostos. Exatamente. Não Então, conseguem separar, mas igual o Taira falou. É muito com relação às crenças, entende? Igual, por exemplo, ser a favor de pautas conservadoras. O que é isso? Eu sou a favor, por exemplo, da vida. Você é cruzeirense, o Atlético, mas Jonathan, você é cruzeirense, eu não vou tirar. Eu sou a favor do futebol, entende? Eu gosto do esporte. Não estou falando que eu sou de time Albe. É a mesma coisa. Não, mas assim, o que a gente pensa é que não tem nada, não tem problema nenhum o Jonathan ser atleticano e ser bolsonarista e eu, lulista ou cruzeirense, falar, o Taíra falar, vou tirar foto com ele, né? Mas o que acontece é que as pessoas ligam muito aquilo que a sua visão política, o seu viés político, como se você espelhasse o político em você. Te qualifica por isso. Exatamente. Né? Então, assim, se você é Lula, quer dizer que você é ladrão. Se você é Bolsonaro, quer dizer que você é machista, né? Então, exatamente. Então, assim, é difícil porque as pessoas não sabem separar, assim. Principalmente profissionalmente. Talvez, pessoalmente, você tem um amigo ali, você consegue discutir, né? Acho que com um amigo você consegue, com a família, discutir de maneira tranquila quais são os seus gostos de maneira geral. Mas, de maneira profissional, eu prefiro não polemizar. Eu prefiro me neutralizar.
O Leandro Carnal costuma falar, né? Assim, eu acho que ele fala que a população brasileira ela tem uma infantilidade de julgar a ideologia, de julgar politicamente as pessoas. Então, existe uma infantilidade muito grande que ela não consegue lidar com isso. Né? Sendo isso, a gente acaba tendo que tender a ser isento, né? Assim, o isentão surge nisso. Olha, eu vou me isentar porque eu não quero entrar. A grande maior parte das pessoas que eu vejo, principalmente na internet, que isso aí eu acho que é muito grande o nível de infantilidade. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas, elas sentem ali uma necessidade de emitir um juízo próprio, entende? Então, elas sentem, vamos supor, no direito de julgar tudo e a todo momento, e todas as coisas. Tudo, né? Opinar sobre tudo. Então, a pessoa é uma enciclopédia, é o Google, entende? Você pergunta para o Google, ele já te responde. É o chat de... Como é que fala aquela plataforma nova agora que está na moda? Chat GPT. Isso aí, Chat GPT. Então, você pergunta lá isso, ela já sabe a opinião pronta. Então, as pessoas, elas não pensam ali sobre o que elas realmente acreditam, o que elas realmente ali são a favor ou não. Chega a opinião muito pronta pra gente. Exatamente. As pessoas, elas têm preguiça de raciocinar, preguiça de entender, mas por que eu sou a favor disso? Não só de maneira política, em outras questões também, né? Assim, elas têm preguiça de raciocinar. Então, a gente o tempo inteiro é comunicação aqui, ó. Tudo que a gente faz, né? Outdoor, televisão, rádio, celular, as opiniões, tudo chega muito pronto. Não precisa de você ler um livro, não, Tiago. Você não precisa ler livro hoje mais, não. Você vai lá e olha a resenha de 10 minutos, só que a pessoa que faz a resenha, ela põe a opinião dela. Cadê a sua opinião em relação a isso? Isso é fantástico, né? Eu ouvi uma vez de um grande formador, né, de empresas, comunicador, que ele não lia livros. Não, eu não leio livros, não. Eu gosto de ler resumo. Aí eu falei, gente, como você quer palestrar para outras pessoas, formar outras pessoas? Então, você forma outras pessoas só com a opinião dos outros. O viés é todo dele, né? Porque se você pega um livro, você lê e tira a sua interpretação dele, é diferente. Você está pegando a compreensão de uma pessoa. Sua visão de mundo é totalmente enviesada. Na verdade, você não tem visão de mundo. Não. Você trabalha com a visão de mundo de outras pessoas. Não é a sua. Você não conhece o mundo. Exatamente. É igual acontece com política, entende? Por exemplo, trabalhando como profissional também nessa área da política de reposicionamento, foi até um desafio para mim, por exemplo, em menos de 2 meses, fazer um reposicionamento do zero, entende? E a gente teve um resultado muito grande com isso aqui em Montes Claros, que é inclusive a Carol Figueiredo, que foi uma das que a gente trabalhou. E a gente teve um resultado assim em Montes Claros que foi muito grande, entende? Eu não esperava muito esse resultado rápido trabalhando esse reposicionamento. Porque o que acontece? O posicionamento, querendo ou não, leva um tempo. Como a gente falou que agora, é um processo. Esse processo tem etapas. Esse processo ali, ele tem algumas metas ali para você cumprir antes de chegar ali realmente a efetivar o resultado. Mas por ela também se posicionar e focar ali simplesmente nas suas crenças e nos seus valores, ela conseguiu, porque como estava em alta também ano passado essa questão política, está até hoje inclusive, mas as pessoas tomaram lados, entende? E ela conseguiu encaixar nessa onda e automaticamente se posicionar corretamente nesse público, entende? E isso é arriscado, para falar a verdade, mas ao mesmo tempo também é bom. Por quê? Porque automaticamente a pessoa já coloca ali no que ela acredita. Então as pessoas não voltam enganadas, entende? E hoje em dia tem muito isso. Eu vejo muita desilusão das pessoas quando elas focam ali numa pessoa, coloca aquela pessoa como uma pessoa ideal, como um exemplo ali da internet. Acontece alguma coisa que aquela pessoa faz de errado, aí cai todo mundo matando em cima, entende? Desconstrói a imagem daquela pessoa em segundos, assim. E acaba a reputação, entende? Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não está interessada em ideias, ela está focada na pessoa, entende? Sim. Pessoal, eu queria agradecer vocês, foi fantástico esse bate-papo, né? Assim, a gente estreou... A gente ficaria aqui umas 3 horas. A gente fica aqui no até mínimo, amanhã, né? Sinceramente. Então, foi fantástico contar com vocês hoje. Eu acredito que vai ser muito produtivo esses podcasts nossos. E ter começado com vocês foi fantástico, realmente, né? A gente espera, né, que nos próximos podcasts a gente consiga manter essa mesma qualidade, esse mesmo nível né, que a gente teve aqui hoje. Né? Semana que vem a gente vai ter mais novidade aqui no podcast. A gente está trazendo um assunto em alta, né, um dos grandes assuntos do momento para vocês. Gente, obrigado.
Até o Só próximo. chamar de Muito novo, obrigado. né, John? Que a gente Sim, vem para a gente fazer já tá outro. aqui já pronto pro próximo, já. Exatamente, Já vamos agendar o fazer próximo, já a então. parte 2. Exatamente. Ótimo, gente. Ó. Obrigada, viu? Foi um prazer. E aí?